Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio de uma série que nós fizemos aqui no escritório do Dr. Gabriel Portela, que é responsável pela Portela de Santana Advocacia, que fica aqui na região do Bosque, em Campinas, na Uruguaiana, inclusive. E nós falamos sobre vários assuntos muito relevantes nos últimos episódios. Você pode, inclusive, acompanhar todos eles para saber os seus direitos. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que está, inclusive, em alta, não, doutor? Sim. Que é a questão da periculosidade, insalubridade e até mesmo dessa questão que torna o trabalhador, o trabalho dele especial para a aposentadoria. Correto. Porque o trabalho em situações perigosas, insalubres, reduz o tempo para que ele possa se aposentar, ainda com a questão da reforma trabalhista, não, doutor? Sim. Primeiro, eu quero agradecer aí as portas abertas aqui no escritório do senhor, poder falar com o Poder de Negócio e falar sobre esses temas também. Muito obrigado, viu? Tiago, é um prazer estar com você, participando do programa, não é? E esse tema é algo muito importante, né? A insalubridade e periculosidade são adicionais, não é, ao trabalhador, que são pagos ao trabalhador, em razão das condições de trabalho que ele está exposto. É natural que o trabalhador ele vai trabalhar num ambiente e ali, esse ambiente, ele é avaliado para ver se esse ambiente ele tem insalubridade ou periculosidade. Então, o que o legislador, quando criou esses adicionais, ele entendeu? Olha, aquele trabalhador que vai trabalhar num ambiente insalubre, o que é insalubre? É aquilo que a exposição contínua pode afetar a saúde. Então, se ele vai entregar o seu tempo e também a sua saúde àquele trabalho, esse trabalho pode, ao longo do tempo, levar parte da sua saúde, ele tem que ser já indenizado. Ele tem que ser remunerado por esse risco que ele está correndo. Então se criou o adicional de insalubridade para aquelas profissões, atividades onde o trabalhador está exposto a agentes insalubres. O que é agente insalubre? Barulho, produtos químicos, agentes biológicos, não é? Calor excessivo. Então são situações que vão, de certa forma, afetar a saúde do trabalhador. Então, quando se criou o adicional de insalubridade, previa para esse trabalhador um adicional. Ele vai ganhar o salário que ele foi contratado, mais um adicional pela insalubridade. Esse adicional ele pode ser mínimo, médio ou máximo, né? Variando de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, né? E aí, como esse trabalhador está exposto a um ambiente que vai contaminar, pode contaminar a saúde, então ele vai ser remunerado. Desculpa, doutor, é do salário mínimo ou é do salário dele? O adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. Ah, então não é relacionado ao salário dele. Não. Correspondente ao salário dele. O salário dele é o adicional de periculosidade. Periculosidade é quando existe aquela atividade profissional, ela expõe a vida a um risco. Por exemplo, o trabalhador que trabalha perto de explosivos, inflamáveis, alta tensão. Então esse trabalhador, por trabalhar num ambiente onde ele corre o risco de ter a sua vida ceifada, sobre o salário dele, o salário que ele foi contratado, que ele recebe, ele tem um adicional de 30%. Aí é 30%. 30% sobre o salário que ele receber. Sim. E esse adicional, tanto de insalubridade quanto de periculosidade, ele é calculado, no caso da insalubridade sobre o salário mínimo e a periculosidade sobre o salário real. Independente do salário que ele receber, é 30% do salário. Na insalubridade, existe aquela exposição ao longo do tempo que pode gerar doenças, perda auditiva, problema na visão, não é? Agora, a periculosidade, o trabalhador pode trabalhar lá a vida inteira e nunca ter problema de saúde nenhum. Só que ele está exposto a um risco que, se acontecer, pode ser fatal. Né? Por exemplo, nós temos aqui perto de Campinas a Replan, em Paulínia. Ali, todos os trabalhadores que passam do portão para dentro têm direito à adição de periculosidade. Por quê? Se acontecer um incidente ali,
vai ser fatal. Exato. Pode trabalhar, às vezes, 40, 50 anos e nunca acontecer nada. A pessoa trabalha e aposentou, graças a Deus. Mas a vida foi exposta a um risco. É verdade. Como, por exemplo, uma vez, até eu acompanhei na Tati Record, um caso em que o trabalhador estava próximo a um caminhão na empresa que ele trabalhava, um caminhão desses tanque, não sei do que era aquele caminhão, mas era um caminhão tanque, e era esses que recolhem fossa e tinha uma tampa atrás. Simplesmente essa parte explodiu, infelizmente. Sim. O trabalhador que estava do lado sofreu danos fatais, ele morreu. E nesse caso, ele estava num ambiente perigoso. Perigoso. Hoje, assim, a legislação, nos últimos anos, ela ampliou algumas profissões, né? Existem essas profissões que são um tanto óbvias, né? Que estão perto de explosivo, de inflamável, mas foi também incluído os profissionais da segurança, os vigilantes, né? Os vigilantes que, se você trabalha armado, portando uma arma de fogo, então possivelmente você poderá utilizar essa arma e também você pode ser vítima, ser alvo, ser alvejado por algum infrator. Então, esse profissional também, nos últimos anos, recebeu também, foi enquadrado como perigoso e tem direito adicional de 30%. Numa inovação jurisprudencial, que acontece muito, né? Existe a lei, a gente vai criando situações semelhantes e aplicando o mesmo direito. Nós temos conseguido, inclusive, o adicional de periculosidade para o vigia que está desarmado. Por quê? Muito embora ele esteja desarmado, ele está ali para fazer a segurança. Então ele vai ser alvo, ele pode ser alvo que pode vitimar a sua integridade física, a sua saúde. Não é? E outra questão também interessante sobre a periculosidade são os profissionais que utilizam motocicleta para prestar o serviço. Os motoboys, aqueles técnicos da empresa que às vezes vai atender um cliente de moto, se ele utiliza a motocicleta foi entendido hoje pela legislação que utilizar motocicleta expõe a um perigo de vida. Então, muitos não recebem porque a empresa não sabe ou finge não saber, né? Sim, vamos supor, um entregador, olha, ele contratou um entregador de uma farmácia. Mas é entregador de remédio, que risco que tem? Não, o remédio não tem risco nenhum. Mas o meio que ele utiliza, que a empresa obriga ele a entregar utilizando motocicleta, dá direito ao adicional. E se ele for autônomo? O autônomo, infelizmente, ele não se enquadra porque ele é o próprio patrão, não é? Ah, sim. E, doutor, eu acho que vale a gente entender essa relação, porque quem trabalha dessa maneira tem um regime especial na hora de se aposentar. Então, as regras mudam. O trabalhador, nem tudo que é enquadrado como insalubre na esfera trabalhista é considerado também na Previdência. Tá? Então, é interessante. É claro que se a Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista enquadra como insalubre, há uma grande chance de ser também insalubre para fins de aposentadoria. O trabalhador que trabalha em ambiente insalubre, ele tem, além de receber o adicional, a remuneração ali, que pode chegar até 40% do salário mínimo, né? Essa remuneração pode dar direito também a uma aposentadoria especial. Ou seja, a cada 5 anos trabalhado, ele acaba ganhando 1 ano. Então ele vai aposentar mais rápido, ele vai atingir a idade, o tempo de contribuição mais rápido. Mais cedo. Isso mudou na reforma da Previdência? Não, a questão de aposentadoria especial por insalubridade continua da mesma forma ainda. O trabalhador que trabalha nessa condição, ele vai aposentar antes, né? E como fazer esse cálculo, doutor? E como saber se o dele vai ser enquadrado pelo INSS? Normalmente a empresa que tem profissionais na atividade insalubre, ele elabora um laudo técnico, né, com o engenheiro de segurança e medicina do trabalho, que identifica a insalubridade. Com base nesse laudo, né, técnico, ele consegue encaminhar o INSS e a gente chama de averbar ali a insalubridade no seu tempo de contribuição. Algumas profissões são interessantes, que têm direito ao adicional de insalubridade e muitas vezes acabam
não sendo remuneradas, né? Até por uma questão de barateamento da mão de obra, acaba não se pagando adicional de insalubridade. São os profissionais que fazem limpeza pública, limpeza em banheiros públicos, de shopping, de empresa, o risco de contaminação. Existe um alto índice de contaminação, tanto que o adicional deles são de 40%, é o risco máximo, só que eles não são remunerados. A grande maioria das pessoas que fazem limpeza, né, agentes de limpeza, não recebem esse adicional. E na hora que elas são desligadas, elas podem buscar na justiça? Podem buscar. O trabalhador ele pode, assim que se desliga, ou alguns até durante o próprio trabalho, podem buscar o seu direito ao adicional da insalubridade. Daquela maneira que o senhor havia falado no primeiro episódio. E, inclusive, a ausência de pagamento de adicional da insalubridade ou a periculosidade gera o direito à rescisão indireta, que é aquela justa causa no patrão. Sim. Olha, patrão, eu trabalho num ambiente insalubre e a empresa não está me remunerando devidamente. Então eu posso acionar esse dispositivo legal que é da rescisão indireta, se desligar da empresa, recebendo não só a insalubridade que não foi paga, mas como as suas verbas rescisórias, como se a empresa estivesse demitindo esse funcionário. Muito bem. Doutor, a gente tem uns minutinhos ainda. Sim. Vamos falar da questão do acidente no trabalho? Tem uma questão que também acaba ficando muito em alta. Olha, o acidente do trabalho, a gente tem tido sim alguns casos, né? Infelizmente, por mais que tenha se modernizado todos os meios para tentar evitar, acontece. A empresa não quer que aconteça, o funcionário não quer, mas é acidente. Então, existem alguns acidentes que, infelizmente, acabam acontecendo. E a gente acaba dividindo essa questão do acidente em dois tipos de acidente. Aquele acidente que é o típico, que é aquele acidente típico. O trabalhador estava trabalhando na máquina, a máquina cortou, machucou a mão, cortou um dedo, sabe, lesionou. Todo mundo está vendo que aconteceu o acidente. E existe aquele acidente que a gente chama que é doença ocupacional. Que não acontece um acidente num dia específico, mas é a soma de atos repetitivos que vai lesionando. Por exemplo, o funcionário que trabalha numa empresa ou numa fábrica fazendo movimentos repetitivos. De tanto ele repetir aquele movimento, ele pode desenvolver uma doença ocupacional, uma LER, uma tendinite, bursite, problemas na coluna. E é equiparado na Justiça do Trabalho como se fosse acidente. Olha. Tá? E esse trabalhador que sofre acidente, ele tem alguns direitos e garantias especiais. Tá? Por exemplo, o trabalhador, quando ele se afasta, ele foi lesionado e se afastou pelo INSS, ele ficou por um período ali para se recuperar, ele volta para o trabalho, ele tem a garantia de pelo menos 1 ano de emprego. Já, de estabilidade. De estabilidade. Algumas categorias profissionais, destaco aqui a mais conhecida que é dos metalúrgicos, eles têm uma estabilidade vitalícia. O metalúrgico se machuca no trabalho, que fica com lesão definitiva, a empresa tem que garantir o emprego até a aposentadoria. Olha. Tá? É ainda uma das categorias que tem a maior proteção hoje dos profissionais, ainda é a categoria dos metalúrgicos. Então, são alguns direitos que o trabalhador tem. Fora isso, ele tem direito a ter a reparação do dano, tanto o dano moral que ele sofreu pela perda da saúde, pela perda de algum membro, pelo acidente, né? Como pela perda da força física, que tinha um dano material. Então, ele pode buscar essas indenizações. E existe algo interessante aqui, aproveitando que o trabalhador que sofre um acidente ou uma doença ocupacional, ele tem também direito a uma indenização previdenciária, que muita gente não conhece, que se chama auxílio acidente. O auxílio acidente, o INSS paga para aquele trabalhador que sofreu um acidente do trabalho. Esse acidente reduziu a sua capacidade de força física, capacidade laborativa, mas não o deixou inválido. Não está inválido para aposentar, mas ele tem uma redução. Então ele vai receber uma indenização mensal do INSS. Existe isso? Existe. Que é metade do salário-benefício que ele recebeu quando ele esteve afastado no auxílio doença. E muita gente não faz Muita gente não sabe. Porque o que acontece? O INSS, ele tem as altas programadas. Então marcou o dia, olha, está de alta.
Ele não faz, às vezes, um exame para poder retornar, colocar o trabalhador e ver se ele perdeu, se ficou com lesão. Alguns casos mais graves até acaba acontecendo, mas via de regra, muita gente retorna para o trabalho, às vezes até busca uma indenização contra a empresa e acaba esquecendo o INSS. E como buscar isso? No momento em que o trabalhador ele tem a alta do INSS, ele continua com algumas lesões devido ao acidente que ele sofreu, ele pode requerer administrativamente ao INSS, como ele pode buscar diretamente através de um advogado e requerer judicialmente auxílio acidente. Pela legislação, o funcionário que ficou com lesões definitivas já teria direito, o INSS obrigatoriamente já deveria conceder esse benefício para ele. Olha, você está aqui de alta, você pode trabalhar, mas com restrições. Se tem restrições é porque tem limitação. Se tem limitação, tem direito à indenização. Mas se faz isso na prática e administrativamente no INSS, tudo é muito moroso. Então, o funcionário que teve uma alta do INSS e continua com lesão, voltou a trabalhar, não quer ficar afastado, não precisa ficar afastado, mas tem lesão, o caminho já é procurar a via judicial mesmo. Perfeito, doutor Gabriel. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Você que acompanhou o Poder de Negócios pôde então esclarecer muitas dúvidas e se ficou com mais alguma, não deixe de mandar também, inclusive sugestões para os próximos programas, para as próximas entrevistas com o Dr. Gabriel, para que a gente traga aqui esclarecimentos, informações para te deixar por dentro de todos os seus direitos envolvendo a Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com todo mundo e, claro, se inscrever em nossos canais, em nossas mídias sociais, nas mídias sociais também do Dr. Gabriel Portela, da Portela Advocacia, para que você então... Não, Portela de Santana Advocacia. Portela de Santana Advocacia, para ficar também por dentro e poder tirar todas as suas dúvidas. Por agora, então, eu agradeço demais a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até a próxima.